Olá pessoal, vamos dar início hoje à aula sobre romantismo na Europa. O romantismo surgiu na Alemanha e na Inglaterra. Mas antes disso, precisamos saber que já no século XVI, a Inglaterra exportava literatura clássica para a Escócia. E nesse período após, no ano de 1707, a Escócia já consumia uma literatura oral, com as canções, com as poesias. Mas depois foi se desenvolvendo a poesia no seu aspecto linguístico e verbal. Surgiu primeiramente o romantismo Olá pessoal, vamos dar início hoje a uma aula sobre romantismo na Europa. Origem do romantismo. O romantismo surgiu de fato na Alemanha e na Inglaterra. Mas antes disso, a Inglaterra, já no século XVI, exportava a literatura clássica à Escócia. Ainda assim, a Escócia, resistindo a essa literatura, praticava uma literatura oral. E depois foi se desenvolvendo uma literatura escrita mais desenvolvida. Neste contexto, surgem dois grandes grupos, os alemães e os ingleses, onde tinha-se duas escolas, uma escola da razão e a outra a escola da emoção. A escola da emoção, obviamente, acolhia aspectos estéticos literários, os quais remetem sentimentos, emoções, aspectos subjetivos. E a escola racional, e por influência ainda do classicismo ou do arcadismo, pegava para si elementos e estéticas mais formais, uma gramática um pouco mais rígida, mais elaborada, um pouco mais sistemática. Enquanto que, por outro lado, a escola do sentimento possuía uma estética mais livre, mais solta, com um afastamento da razão. Então tínhamos um contraste entre emoção e razão, representadas por essas duas escolas, e pelos alemães e pelos ingleses. Neste contexto surge a poesia da natureza, onde nesta poesia tem-se grande expressividade em relação à natureza. Ou seja, a natureza revela o reflexo interior do eu lírico ou do personagem. Também reflete, por outro lado, algumas nuances, alguns problemas psíquicos oriundos das pessoas, ou seja, da sociedade daquela época. Eles expressavam sua indignação pela arte, pela literatura, pela poesia e pela canção. Também surgiu a poesia do sentimento e da natureza, onde os sentimentos eles se mesclavam com elementos do mundo natural. Depois surge também uma literatura voltada à escuridão, voltada à noite, mas à morte, a cemitérios, à morbidade, já naquele tempo. Veremos que essas poesias influenciarão grandes literatos na Inglaterra e na Alemanha. Em 1760 surge Ossian, que seria um pseudônimo criado pelo Macpherson. Na verdade, ele foi um mistificador e as suas poesias,
Ossian era um bardo do século III depois de Cristo, pelo qual se trazia elementos da Idade Média por uma historicidade literária, onde resgata-se pelo deslocamento do tempo outros elementos históricos naquele presente da Europa. Isso surtiu um alvoroço muito grande na Europa, por mais que este escândalo viesse à tona. Macpherson foi descoberto, claro que não teria como dissimular por tanto tempo assim a sua obra. Mesmo assim, suas obras foram acolhidas pelos alemães, pelos ingleses, pelos escoceses e futuramente até pelos portugueses. Surge o ossianismo, seria uma corrente literária. E esse ossianismo, no seu ápice, foi comparado até às obras de Ovídio e de Homero. Surgiram logo em seguida os fingidores, os embusteiros. Eles começavam a copiar as obras de Ossian, o Macpherson, que seja, e as suas obras aí recorrentes, até que foram espelhadas por grandes autores. Até mesmo Lord Byron, na Inglaterra, futuramente, veremos que ele será influenciado por essas poesias já ditas, ou seja, poesia da natureza, poesia do sentimento da natureza, poesia da noite, poesia fúnebre. Então, aí em 1774, Goethe, influenciado por Rousseau, por Shakespeare e novamente por Ossian, escreveu a obra Robert Werther, onde esse jovem ele tem uma desilusão amorosa. Se é que se pode chamar de desilusão, na verdade ele não tem um amor correspondido e ao final suicidou-se. E esse ato de suicídio repercutiu na sociedade da época, em boa parte da Europa, onde muitas pessoas influenciadas por esse final trágico dentro da literatura, influenciou aí a realidade pragmática da vida daquela época. Então, na Alemanha, o romantismo, de fato, inaugurou-se com Goethe. E depois teve, de fato, também grandes vultos na Inglaterra. Um exemplo dele foi o próprio Lord Byron. Agora, nas outras aulas, veremos o romantismo de fato em Portugal e no Brasil. Em Portugal e no Brasil, veremos as 3 fases do romantismo. Aí em Portugal, as 3 fases têm sua característica, no Brasil também. E depois, características gerais do romantismo na Europa, que também abarcarão o romantismo no Brasil. Mas no Brasil ocorre algo assim muito singular, muito peculiar. Então, por hoje é só.